2, ei. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Passa já convosco, amém? Boa noite, irmãos. Passa já convosco, amém? Glória a Deus. Você está na casa do Senhor Jesus. Aqui você é livre para adorar, para bendizer o nome do Senhor Jesus, amém? Eu tenho certeza que o Senhor te trouxe aqui nessa noite. É uma noite muito especial, uma noite de campanha, onde Ele vai estar dando continuidade naquilo que Ele começou diante da tua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho. A presença dEle se faz aqui neste lugar. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor Jesus, que diz que aonde há 2 ou mais reunidos, Ele se faz ali presente. E hoje Ele está aqui, diante de você. E é um privilégio muito grande para nós estarmos aqui presentes, porque hoje a gente tem livre acesso à presença do Senhor Jesus, algo que não acontecia antigamente. É por isso que quando nós estamos na presença do Senhor, nós podemos adorar, nós podemos bendizer, nós podemos louvar e louvar quanto mais alto a gente puder. Em Isaías, capítulo de número 25, versículo de número 1 diz assim: ó Senhor, honrarei e louvarei o teu nome, pois és o meu Deus, fazes coisas maravilhosas, tu as planejaste há muito tempo e agora as realizaste. O Senhor tem coisas grandiosas para a sua vida nessa noite. Eu tenho certeza que muitas revelações serão dadas aqui, e você terá essa oportunidade de adorar o nome do Senhor Jesus. Amém, vamos orar. Espírito Santo, nos colocamos diante da sua presença, Pai. Sabemos aquilo que o Senhor um dia colocou dentro dos nossos corações. Nós sabemos que o Senhor nos escolheste, Pai, desde o ventre das nossas mães. Espírito Santo, eu sei que estás aqui neste lugar, e eu sei que o Senhor preparou algo dos céus para as nossas vidas nessa noite, Jesus. Oh, Espírito Santo, não é algo, Pai, que vai simplesmente acontecer de uma hora para outra, Jesus, mas é algo que o Senhor já tem preparado há muito tempo. E eu tenho certeza, Pai, que nessa noite coisas boas virão diante de nós, porque o Senhor está aqui neste lugar. Nós queremos te adorar, nós queremos dar o nosso melhor, a melhor adoração, o melhor louvor que nós podemos, Espírito Santo, e que seja tudo para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Boa noite, igreja, paz seja convosco, amém? Vamos louvar, exaltar o nome de Jesus essa noite. Ele é digno de toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor. Aleluia, nós te adoramos, Jesus. Tu és bom, Senhor, e a tua misericórdia dura para sempre. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. E pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar.
vou te honrar. Ele está aqui essa noite, Ele vai te honrar. Aleluia. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. E pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou? E quem mandou você parar? E volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aplauda o nome de Jesus essa noite. Ele é digno de toda honra. Ele é digno de toda glória, de toda adoração. Aleluia. Aleluia. Ele é santo, Ele é santo. Aleluia. Aleluia. Ele é santo. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Vamos dizer isso para Ele, igreja. Aleluia. Aleluia. E poderoso é o Senhor nosso Deus. Dizer que Ele é santo e santo, santo Ele é o Senhor Deus poderoso e digno de louvor. Tu és digno de louvor. Só Tu és santo. Santo Ele é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Tu és digno de louvor. Amém.
Cante aleluia. Aleluia. E poderoso é o Senhor nosso Deus. Ele é poderoso. Aleluia. Aleluia. Levante as suas mãos nessa noite e diga que Ele é santo. Santo. Santo Ele é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, tu és, digno de louvor, só tu és santo, santo, Ele é santo, Ele é santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, tu és, digno de louvor. Amém. Ele é santo, Ele é santo. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso e digno de louvor, digno de louvor. Só tu és santo. Nós declaramos que só tu és santo, só tu és poderoso. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Só tu és santo. Ele é santo. Vamos declarar. E é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, tu és, digno de louvor. Amém. Nós viemos para te adorar essa noite, Jesus. Eu vim para adorar, eu vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno e tão maravilhoso. Se você veio para adorar Ele, levante as suas mãos e declare: eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, e tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, eu vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável e totalmente digno e tão maravilhoso para mim. Vamos aplaudir ao nome de Jesus essa noite. Ele é digno, Ele é digno. Aleluia, aleluia.
Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, amém? Podemos assentar. Você que tem a sua oferta, você que tem o seu dízimo, eu gostaria de entregar na presença do Senhor Jesus, no altar do Senhor. Pegue ela em suas mãos. E coloca para mim bênçãos, as 5 bênçãos. Às vezes, muitas pessoas ficam questionando: meu Deus, eu não tenho nada para entregar diante do teu altar. Mas se tem algo que eu aprendi na minha vida, é que eu e você, nós somos a melhor oferta do Senhor Jesus. A minha e a tua vida importa para o Pai. É por isso que você está aqui nessa noite. Às vezes você não tem uma oferta para entregar, mas você tem a sua vida. O Senhor, Ele dá semente àquele que semeia. Então, se você tem oportunidade, aproveite em nome do Senhor Jesus. Existem 5 bênçãos na vida dos dizimistas e dos ofertantes fiéis. A primeira bênção é a provisão abundante, que significa que a bênção alcança todas as áreas da sua vida, não somente a financeira. A segunda bênção é da repreensão do devorador, porque Deus protege contra perdas e prejuízos. A terceira é a frutificação e prosperidade. O trabalho e os esforços passam a dar resultados na sua vida. O testemunho e a honra, porque a vida do dizimista fiel se torna referência de bênção. Você é referência de bênção para a vida de muita gente. E por último, a abertura das janelas do céu. Deus promete suprir além do esperado, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Espírito Santo, por mais um momento, eu gostaria de orar por todos aqueles que hoje ofertam diante de Ti, reconhecendo que nós somos a melhor oferta, Pai. Oro por todos os dízimos que será entregue na Tua casa, meu Pai. Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor dá semente àquele que semeia diante da Tua glória, Pai. Espírito Santo, que o Senhor multiplique 10, 20, 100 por 1, Jesus. Que o Senhor possa operar grandes bênçãos, Pai, conforme nós acabamos de ler aqui, Jesus. Faça a Tua vontade sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém? Eles vão passar recolhendo. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém? Se coloque de pé por mais um momento. Antes de dar entrada à palavra, nós temos orado para que Deus Ele libere milagres sobre as nossas vidas. Estamos vivenciando grandes bênçãos que o Senhor tem colocado diante dos nossos olhos, diante das nossas mãos, e nós só temos motivos para agradecer a esse Deus maravilhoso que nós servimos. Amém? Vamos orar pelas crianças antes. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, amém? Espírito Santo, nós pedimos neste momento, Pai, para esses pequeninos. Espírito Santo, que o Senhor continue dando a leveza, a pureza sobre a vida deles, Pai. Assim como diz em Tua palavra, Jesus, que eles permaneçam crianças para sempre, Espírito Santo. Porque
Jesus, a pureza de uma criança, Pai, é algo inigualável, Jesus. Cuida, ensina, em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra no coração e na mente de cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você que tem um pedido para o Senhor Jesus nessa noite, às vezes não é nem para você, mas para algum familiar, às vezes é para alguém distante, às vezes para algum amigo seu, para alguém do seu trabalho. Eu quero que você coloque as mãos no seu coração, que nós iremos orar, para que o Senhor Ele entre com a provisão diante da vida dessas pessoas, amém? Espírito Santo, nós estamos diante de Ti, Pai, orando por cada um, Espírito Santo, que não somente está aqui nessa noite, Pai, mas para todos que realmente precisam de uma visitação do Senhor nessa noite, Jesus. Às vezes, pessoas que não estão aqui, Pai, mas que estão recebendo da Tua presença, Jesus, num leito de hospital, meu Pai. Às vezes em suas casas, porque não tem condições de sair, Jesus. Às vezes pessoas que estão enfrentando guerras espirituais, meu Pai. Vai tomando conta dessas vidas neste momento, Jesus. Vai tomando para Ti, ó Pai. Vai quebrando todo e qualquer cativeiro que está diante dessas vidas, meu Deus. Se for libertação, entregue libertação. Se for cura, libere cura nessa noite, Jesus. Porque eu tenho certeza que em cada lar que o Senhor entra, que em cada vida que o Senhor entra, o Senhor faz a diferença. E nós não somos mais os mesmos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você que tem sua Bíblia, abra ela em Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 17. Eu quero, fazendo alusão obviamente à campanha, eu quero falar sobre o tema, é momento de levantar e construir. Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 17, até o final, bem? Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 17 ao 20, amém? Glória a Deus, todos acharam? Aleluia. A palavra de Deus diz assim, se você não tem Bíblia, acompanha aqui conosco no mural, amém? Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Glória a Deus. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Você não está sozinho nessa noite. Para honra e glória, aleluia. Vamos orar. Espírito Santo, eu quero ser breve, Pai, e objetivo aqui nessa noite. Mas, Senhor, que seja a Tua voz, Pai, falando através da minha vida, Jesus. Que não seja claramente aquilo que nós queremos ouvir, mas que seja aquilo que nós precisamos ouvir. Espírito Santo, o Senhor falou comigo através dessa palavra. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar no coração de cada um que está aqui nessa noite, meu Pai. Porque através dessa palavra,
nós caminharemos, Espírito Santo, diante da tua presença, e o Senhor, Pai, continuará nos fortalecendo a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Como eu falei, eu quero trazer o tema que é momento de levantar e construir. A palavra conta que Jerusalém, em Neemias capítulo de número 2, estava completamente assolada, estava completamente em ruínas, estava toda destruída, toda quebrada, os seus muros estavam em ruínas, muros que até então era referência externa para muitas pessoas. Os muros não somente destruídos, mas queimados, portas queimadas, consumidas pelo fogo. A palavra conta que o povo naquela época tinha voltado do exílio, ou seja, a cidade ainda estava vulnerável. O cenário de Jerusalém não era habitual, não era do mais comum possível. E queridos, essa palavra, ela me fala muito a respeito de tomar a dor para si mesmo e fazer algo diante do Senhor Jesus. A palavra conta que um homem chamado Neemias, quando ele ouve que Jerusalém estava nessa situação, ele não aceita. Sabe, o primeiro segredo que eu aprendo com Neemias, que nós não podemos aceitar derrotas nas nossas vidas. Você não pode aceitar ruína na sua vida, querido. Não pode. Você precisa se levantar, tomar a si, porque você não está sozinho diante do Senhor Jesus. É verdade que existem momentos da vida em que o problema não é ataque. Às vezes o que você está enfrentando hoje, essa dificuldade que você tem enfrentado no seu dia a dia, não é simplesmente guerras que vem acontecendo na sua vida, mas é algo que já foi destruído lá atrás. A palavra conta que muros caídos representam 4 coisas na vida de um homem e na vida de uma mulher. Primeira, proteção quebrada. Segunda, identidade exposta. Terceira, honra comprometida. E quarta, estrutura abalada. Queridos, às vezes você tem olhado para dentro do seu coração, para dentro da sua casa, e parece que você vê tudo em ruínas, parece que você vê tudo destruído. E não estou dizendo de guerra espiritual, não estou dizendo de guerra física, eu estou dizendo de muros que caíram, que tornou você exposto às armadilhas do inimigo. Você teve a sua identidade exposta, você deixou de participar de coisas que eram para o Senhor Jesus, e hoje se encontra em ruínas. Às vezes você chegou aqui nessa noite com a sua estrutura, com o seu coração, com a sua mente completamente abalada, e você está se perguntando: Senhor, o que é que eu devo fazer, ó Pai? Qual a decisão que eu preciso tomar diante de Ti? Às vezes você chegou aqui caído, querido, assim como estavam os muros de Jerusalém. Talvez você não chegou aqui nessa noite da sua melhor forma. Talvez você está enfrentando um problema de saúde. Talvez você está enfrentando um problema no seu casamento. Talvez você está enfrentando um problema no seu ambiente familiar. Às vezes você está enfrentando um problema na escola onde você estuda, na faculdade onde você cursa, no trabalho. E às vezes você teve a sua proteção quebrada por alguma coisa, porque um muro caiu. Sabe, querido, Neemias aprendeu isso, sabe por quê? Porque o inimigo, ele celebra quando você se acostuma com ruínas. O inimigo, ele grita de felicidade quando você se acostuma com as derrotas na sua vida. E Neemias, ele não estava conformado que Jerusalém estava naquela situação, e ele entendia que alguma coisa ele precisava fazer. Quando ele escuta, quando ele ouve falar, ele entende que alguma coisa precisava fazer. E sabe qual que era o estado de Neemias? A palavra conta que Neemias estava super bem.
era um homem que estava estável, era um homem referência, era um homem seguro, era um homem, querido, que era copeiro do rei na Pérsia, vivia no palácio. Estava tudo bem para Neemias. Ele poderia simplesmente aceitar aquela situação e dizer: eu não preciso fazer nada com relação a isso, deixa para que outro faça. Mas ele não se conforma com aquela situação. E hoje talvez você não esteja em guerras, mas esteja vivendo em escombros, assim como a cidade de Jerusalém. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Hoje, Deus, Ele não quer apenas animar a sua vida, animar o seu coração. Ele quer te levantar para construir. Ele quer te levantar para você não aceitar as derrotas diante do caminho que Ele preparou para você. Queridos, algo que nós precisamos entender é que problemas são normais. Não é normal você aceitar a derrota na sua vida, são coisas diferentes. Problemas você vai enfrentar, você não está isento de problemas. Às vezes alguém diz: eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fui batizado nas águas, eu aceitei Jesus, a partir de hoje eu não vou ter problema nenhum, a minha vida vai ser perfeita. Não é assim, a realidade não é essa. Você vai enfrentar dificuldades, principalmente na caminhada com Deus. Mas você precisa entender que o Senhor, Ele é a única motivação que você precisa para se manter de pé. Os seus muros precisam permanecer intactos. Você não pode aceitar a derrota na sua vida. Porque eu estou com um probleminha aqui, dentro da minha casa, mas está tudo bem. Não é assim, querido. Tem gente que está numa zona de conforto extrema, que está aceitando tudo que vem. Muitos de nós estamos frágeis. Às vezes a nossa fé está abalada. Às vezes o nosso coração está assolado por algo que o Senhor um dia colocou diante de você. Às vezes você chegou aqui frustrado. Mas olhe, hoje você tem a oportunidade de ser como Neemias, de olhar para a situação de Jerusalém, de olhar para aqueles muros caídos e dizer: não pode, não deve, eu vou resolver esse problema. Deixa comigo que eu vou resolver esse problema. Maior é o que vive em mim. Não importa aquilo que vai acontecer quando eu chegar em Jerusalém. O que importa é que o Senhor vai operar na minha vida, naquela cidade e na vida de todos aqueles que contribuírem para o reino do Senhor. Sabe, queridos, um homem estável, seguro, confortável, estava tudo bem, e ele ouve falar. E sabe qual que é a primeira coisa que Elias faz? Ele ora. Ele fala: Senhor, eu não aceito, Pai. Eu não aceito o que está acontecendo naquela cidade. A palavra fala que Jerusalém, muitos anos, foi assolada, teve em ruínas. Mas alguém precisou se levantar para construir. Alguém precisou tomar a decisão de falar: eu vou seguir em frente, independente daquilo que eu vou encontrar lá na frente. Então, Neemias, ele ora, ele chora, ele jejua, ele olha para aquela situação e não aceita. E sabe, querido, eu vejo essa atitude de Neemias, e eu tiro para mim algo que nós precisamos levar em consideração no nosso dia a dia. Que a primeira coisa que este homem fez foi orar. A palavra oração, ela é dividida em dois termos: orar e ação. O que Neemias entendeu? Eu não posso simplesmente ficar aqui no palácio orando, eu não posso ficar aqui só jejuando, eu não posso ficar aqui no bem bom, confortável, seguro, está tudo bem.
Deixa que outro resolve. Não, eu vou orar e vou agir. Eu vou orar e vou fazer. Eu vou tomar a frente desse negócio, porque o Senhor tem me levantado para assumir essa responsabilidade de reconstruir aquilo que Satanás um dia destruiu na cidade de Jerusalém. E sabe a lição que eu aprendo com esse homem? Que o milagre começa quando alguém decide sentir o peso do que está destruído. Neemias não tinha nada a ver, nada. Ele era mais alguém que estava lá no palácio e ouviu as pessoas comentarem a respeito da situação de Jerusalém. Ele poderia ter olhado para aquela situação e, não, deixa que o rei resolve. Não, deixa as coisas da forma como está. Um dia, quem sabe, Jerusalém volta a ser o que era. Eu estou muito bem onde eu estou. E está tudo certo. Deixa as coisas da forma que estão. Elas vão se resolver sozinhas. Mas ele decide tomar o peso para si mesmo de algo que ele não tinha até então responsabilidade. Mas Deus olhou para aquele homem e diz: Neemias, é você, Neemias. Eu estou com você, Neemias. Neemias, ele sabia do homem, da pessoa que estava diante dele, da força que estava diante dele. E sabe, apesar deste homem chorar, jejuar, orar, a palavra conta que o movimento, ele começou em silêncio. Primeiro ele orou, ele jejuou, também chorou por aquela situação, porque era inaceitável. E a palavra conta que ele chegou a Jerusalém. Ele chegou a Jerusalém, e em vez dele simplesmente anunciar: olha, eu estou aqui para construir os muros de Jerusalém. Olha, meu nome é Neemias, eu estou aqui para ajudar vocês. Neemias, ele não fez nenhum tipo de culto, nenhum tipo de anúncio. Ele não fez barulho nenhum, porque ele sabia que ele precisava ser estratégico. Ele olhou para aquela situação e disse: eu não vou fazer barulho, eu não vou chamar ninguém, eu vou sozinho, e eu quero examinar como estão os muros de Jerusalém. Eu quero examinar como é que está a cidade, porque todo mundo está falando que está em ruínas. Eu quero saber como é que está a situação. E ele saiu de noite e começou a examinar os muros. O movimento, ele começa em silêncio, querido. Não é você contando para todo mundo o seu problema. Às vezes você chega no seu trabalho: nossa, meu Deus, está tão difícil lá em casa, cara. A situação com o meu esposo, a situação com a minha esposa, não está tudo certo, está tendo muito conflito entre mim e os meus filhos. Mas Neemias, ele agiu de forma estratégica. Ele ficou em silêncio, saiu à noite e foi examinar os muros. Porque um movimento verdadeiro, ele começa com um diagnóstico. Diagnóstico do quê? De reconhecer a atual situação em que está. Ele pega, ele sai de noite, ele vai diante da cidade de Jerusalém, examinando ponto a ponto, para ter o diagnóstico daquela cidade, porque ele precisava entender qual era a verdadeira situação daquele lugar. Queridos, hoje é um dia, é uma noite de olhar para dentro de você e ver o que está errado, olhar para o Senhor Jesus e dizer: eu não aceito. Eu não aceito essa situação. Mas você precisa olhar para dentro do seu coração, porque Neemias, ele entendia que ele precisava ter um diagnóstico daquilo que estava errado. Você precisa entender o que está de errado na sua vida. Quais foram os muros que caíram diante de você? Neemias, ele sabia que primeiro ele precisava encarar a realidade antes de reconstruir aquela cidade. E a segunda lição que nós aprendemos com este homem é que a declaração que muda o ambiente.
Sabe por quê que a declaração muda o ambiente? Porque depois que ele sai de noite naquela cidade, examina tudo, ponto a ponto, lugar por lugar, muro por muro, ele olha diante do povo daquela cidade e diz: irmãos, levantemo-nos e edifiquemos. Tudo bem, eu tomei a decisão de sair lá da Pérsia, lá do palácio, onde estava tudo bem comigo. Eu não tinha responsabilidade nenhuma, obrigação nenhuma de estar aqui, mas o Senhor me trouxe neste lugar, e eu preciso saber se eu posso contar com vocês. Ele olha diante daquela sociedade e diz: levantemo-nos e edifiquemos. Sabe o que me chama a atenção nisso, querido? Que ele não olha para a situação de Jerusalém depois de examinar e diz: vamos orar mais um pouco. Vamos esperar um certo tempo até melhorar. Vamos deixar acontecer, vamos ver o que acontece. Ele não faz isso. Ele olha para aquela situação e ele simplesmente repreende, porque aquilo não fazia parte da presença de Deus que estava na sua vida. E ele olha para o povo e diz: é momento de nos levantarmos, e é momento de nós reconstruirmos tudo aquilo que está em ruínas. Ele diz: levanta e constrói. É momento de você levantar e reconstruir tudo aquilo que está em ruínas na sua vida, tudo aquilo que está de errado diante de você. Esses problemas que há muitos anos você tem carregado dentro da sua mente, dentro do seu coração, não fazem parte daquilo que Deus preparou para a sua vida. Você precisa recuperar aquilo que um dia foi tomado de você, porque Deus, Ele não é um Deus que envia encorajamento para ruínas. Ele não envia, querido, Ele envia convocação. Ele sabia que Neemias, sozinho, ele não conseguiria reconstruir aquela cidade por completo. E o que ele faz? Ele olha e diz: eu preciso usar mais algumas pessoas para poder ajudar esse homem. E a palavra foi: levantemo-nos e edifiquemos. Houve convocação. Mas sabe, parece que é uma coisa, né? Já percebeu, querido, que toda vez, não é uma, nem duas, nem três, é toda vez que você se levanta para falar e dizer: isso aqui vai acontecer na minha vida, isso aqui vai romper na minha vida, isso daqui vai destravar na minha vida, esse problema será resolvido, os meus sonhos serão concretizados, sempre tem uma oposição. Sempre tem oposição. Parece que é uma coisa, toda vez que você se levanta, tem alguém para te criticar, para falar: você não vai conseguir. Parece que tem um usado do inimigo que chega diante de você e fala: não vai dar certo, isso aqui você não vai conseguir passar, isso aqui você não vai conseguir vencer. Esse sonho que você tem, você não vai concretizá-lo. É inacreditável. Sempre tem, querido. Sempre tem um usado do inimigo para lançar uma palavra de derrota na sua vida. E com Neemias não foi diferente. Sabe por quê? Coloca no versículo 19, pastor. Preste atenção. Entenda o contexto. Neemias, ele chega diante do povo e diz: vamos nos levantar e vamos edificar essa cidade. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam
daquilo que Neemias estava fazendo, zombaram dele. Sempre tem uma posição contrária para dizer: não vai dar certo, você não vai chegar do outro lado. Sabe por que isso acontece, querido? Porque toda reconstrução na sua vida incomoda quem prefere ruína. Tem gente que prefere ruína. Tem gente que gosta de ver muro caído. Tem gente que gosta de ver as coisas dando errado. Querido, às vezes você olha para você e fala: meu Deus, eu tenho tantos amigos. Obrigado, Deus. Parece algo maravilhoso. Mas nem todo mundo que está do teu lado está torcendo pela vitória que Deus colocou na sua vida. Nem todo mundo que está andando, às vezes está do teu lado aqui, ó, de mão dada, mas não está torcendo para aquele sonho que há muitos anos você está acreditando aconteça. Às vezes você cravou: 2026 vai ser o meu ano, vai ser o ano que eu vou romper, eu vou conseguir resolver esses problemas, essas dificuldades eu não vou enfrentar mais. E sempre vai ter alguém para lançar uma palavra de derrota na sua vida. Porque tem gente que prefere ruína. Mas sabe o que esse homem falou? Ele diz assim, ó: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Em outras palavras, maior é o que está em mim. Vocês podem zombar à vontade, vocês podem lançar qualquer palavra de derrota sobre a minha vida e a vida deste povo que se levanta para poder edificar, mas nada vai nos abalar, porque maior é aquele que nos chamou. Nós precisamos entender quem nos chamou, querido. Você precisa reconhecer que quem te chamou foi Deus. Quem te chamou não foi um ser humano, não foi qualquer um. Foi Deus que te chamou. Deus que te chamou para vencer. Deus te chamou para conquistar. Queridos, aqui nessa palavra eu posso dar inúmeros exemplos, centenas de exemplos de pessoas que conquistaram, de pessoas que foram abençoadas, de pessoas que romperam, de pessoas que tiveram sonhos concretizados. E por que com você não pode ser igual? Por quê? O que você tem de diferente deles? Talvez o seu muro está caído. Então você precisa levantar o seu muro hoje, nessa noite. Existem 3 princípios para encerrar que Neemias traz. O primeiro princípio é o princípio da inconformidade. Porque Neemias, queridos, ele podia dizer: não é problema meu, não é problema meu, eu não tenho nada a ver com isso. Mas ele fez diferente. Ele se importou com a situação. Ele não se adequou àquela situação. Ele diz: qualquer um talvez poderia fazer diferente e dizer: não é problema meu, mas eu entendo que eu preciso tomar a frente desse negócio. O segundo princípio é que a reconstrução exige posicionamento coletivo. Porque uma coisa foi Neemias falar para o povo: levantemo-nos e edifiquemo-nos. Outra coisa era o povo responder se eles iriam fazer ou não. E o que eles respondem? Disponhamos e edifiquemos. Sabe por quê? Movimento gera movimento. Ei, preste atenção, qual foi a primeira palavra, a primeira coisa que Neemias fez quando recebeu o comunicado da situação de Jerusalém? Ele orou. Ele orou. Só que ele entendia que ele não podia só orar, porque a palavra oração significa orar e agir. Ou seja, o movimento que ele começou lá atrás
de tomar a decisão de orar, jejuar e chorar, e não aceitar a situação, chegou no momento em que os muros foram reconstruídos em dias. Sabe, querido, que às vezes soa até engraçado. O terceiro princípio é que Deus honra quem decide agir. Sabe por quê? A palavra conta que por muitos anos Jerusalém permaneceu em ruínas, derrotados, pessoas derrotadas, sem objetivo, sem saber se as coisas dariam certo ou não, sem saber o que ia acontecer com a vida delas. Só que essa mesma palavra que conta que Jerusalém ficou destruída por muitos anos, diz que através da vida daquele povo, a obra foi concluída em 52 dias. Porque movimento gera movimento. Se você permanecer no mesmo lugar que você está e aceitar a derrota na sua vida, as coisas não vão acontecer. Tem milagre que Deus já liberou na sua vida, que era para você estar vivendo hoje. Só que talvez você não está vivendo hoje, porque tem muros aí dentro da sua vida, que precisam ser reconstruídos. Eu vou dar alguns exemplos, de muros, que caem diante das nossas vidas. Casamento. Às vezes seu casamento está em ruínas, querido. Às vezes você chegou aqui nessa noite totalmente desacreditado. Você está olhando e falando: meu Deus, eu quero ir embora, eu quero vazar, eu não aguento mais essa situação. Às vezes o muro que caiu na sua vida é o muro do seu ministério. Ministério é para todos, querido. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Aquele que é fiel, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Reconstrua o muro hoje do seu ministério. Você ainda tem muita lenha para queimar diante da presença de Deus. Às vezes o muro que caiu na sua vida é o muro da disciplina espiritual. Às vezes você deixou de orar, às vezes você deixou de buscar. Tem momentos que era para você declarar vitória, orar e jejuar, igual Neemias fez, para poder resolver o problema, e você simplesmente aceitou. Às vezes o muro que caiu na sua vida é o seu emocional. Às vezes você chegou aqui hoje emocionalmente destruído, abalado, falando: Deus, se o Senhor não for comigo, Pai, eu não sei mais o que vai ser da minha vida, eu não sei mais o que vai acontecer. Mas Deus, Ele está aqui. Deus, Ele está aqui para poder fazer na sua vida não aquilo que você quer, mas aquilo que hoje você realmente precisa. Se coloque de pé nessa noite. Às vezes você já orou, já jejuou, já chorou, já sofreu, mas hoje Deus está mandando eu te dizer: levanta e constrói. Neemias disse: levantemo-nos e edifiquemos. O povo disse: conta conosco. Conta conosco. E em 52 dias aquela obra foi concluída. Se você começar hoje, talvez na semana que vem as coisas estejam completamente diferentes na sua vida. E às vezes você chegou aqui hoje esperando que Deus Ele reconstrua sozinho esses muros. Mas Neemias, ele nos ensina que Deus, Ele dá a direção, mas quem coloca a pedra somos nós. Quem constrói somos nós.
Hoje eu estou ministrando para pessoas que não vão aceitar ruínas como destino, que não vão normalizar aquilo que foi, aquilo que está destruído. Vamos nos levantar nessa noite, vamos construir, vamos recomeçar. É tempo de recomeçar nessa noite, em nome de Jesus, amém? Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos. Vamos orar. Oh Espírito Santo, quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união, Jesus. Pois tenho sede. Oh Espírito Santo, vem e faça a tua vontade, meu Pai. Buscar em outras Espírito fontes. Santo, sozinho nós não conseguiremos, Jesus. Não precisarei Mas tu aqui estarás voltar conosco, meu pra Pai. minha sede saciar. Uma vez eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Espírito Santo, nós te adoramos, meu Pai. Tu és Na minha vida, na minha casa, quem meu Pai. a minha alma Oh esperou. Espírito Santo, me ajude a reconstruir o muro do meu casamento, meu Pai. A fonte da Da minha vida vida que espiritual, da minha vida me emocional, encontrou. do meu És o psicológico, meu dom Pai. de Deus, o Do Messias, nosso ministério, o Jesus. meu Salvador. Oh Espírito Santo, nós te pedimos, meu Pai. Faz outra vez, Jesus. Por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. A tua palavra conta, meu És Pai, o que dom pegou as de mãos sobre as águas, Deus, meu o Deus. Messias, O homem que negou o Senhor, meu Pai, 3 vezes, Salvador. um homem que tinha suas falhas, meu Deus, mas o Senhor fez, meu Pai. Faça em nossas vidas, meu Deus. Opera bênçãos e milagres diante de nós. É aquilo que nós te pedimos nessa noite, Jesus. Faça a tua vontade, meu Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Podemos assentar um instantinho. Nesse momento, é um momento em que nós vamos consagrar essas águas diante do Senhor Jesus. E eu quero que você declare uma palavra de vitória para a sua vida. Isso daqui, querido, esse copo, ele não é simplesmente um copo com água. Ele é uma representatividade de fé na sua vida. De que a partir de hoje você vai ter conquistas que você ao menos imaginou ter. Sonhos que você até então não sonhou.
Pessoal, vai entregar? Amém? Pessoal, pode vir pegar o copo com água. Amém? Nós vamos orar. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo, vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Oh Espírito Santo, vem meu Pai. Santo é o teu nome, Jesus. Todos podem pegar, amém? Quem não conseguir vir aqui à frente, levanta a mão aí que o pessoal entrega para vocês, amém? Glória a Deus. Aleluia. Pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez eu já ouvi teu falar, tu és o quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. O meu Salvador, tu és Jesus, tu és quem a minha alma esperou. Glória a Deus, aleluia. Amém? Todos pegaram, amém? Alguém ficou sem? Glória a Deus. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Um minutinho. Eu quero que você erga diante do Senhor Jesus essa água, esse copo com água. Queridos, uma vez por mês nós passamos o momento da Santa Ceia aqui. Nós sabemos da representatividade do pão e do suco de uva. Que com essa água não seja diferente. Você precisa declarar que a vitória é do Senhor, a vitória é sua, através do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Espírito Santo, neste momento, Pai, nós gostaríamos de consagrar todas essas águas, meu Pai. Espírito Santo, que o Senhor libera a cura necessária aqui nessa noite, Jesus. Que o Senhor libera, Espírito Santo, entre com a tua providência, meu Pai, sobre cada vida, sobre cada casa, através deste simples copo, desse singelo copo, Jesus, que nós apresentamos diante do Senhor. Espírito Santo, nós estamos passando por uma campanha de movimento das águas, meu Pai, que fala a respeito de atitude, meu Deus. E nós hoje tomamos a atitude, meu Pai, de reconstruir, de levantarmos e construirmos tudo aquilo, Pai, que está em ruínas nas nossas vidas, meu Deus. Que a partir do momento em que nós bebemos dessa água, meu Pai, e o Senhor possa operar grandes maravilhas, grandes milagres, meu Pai, não somente nas nossas vidas, meu Deus, mas também através de nós, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Pode tomar. Para além
dos montes eu sei, de lá vem o meu socorro, e Ele vem. Vai declarando a tua bênção, E querido. Ele vem Vai declarando a tua vitória em nome de saltando. Jesus. Ele vem saltando. Aleluia, meu Deus. Montes, Sim, Espírito Santo, faz sobre outra os vez, meu Pai. montes, digo a minha alma, cante ao meu amado, o tempo de cantar. Glória a Deus. chegou, Pode se assentar, queridos. de cantar Irmãos, chegou. eu poderia falar de alguns milagres que aconteceram nesta campanha, movendo as águas do milagre, em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu estava orando e falando com Deus: Deus, eu preciso de um carro. Mas já faz muito tempo que eu vendi meu carro, o outro. Eu tinha uma Bis. E eu sou muito ruim de negócio, assim, para vender as coisas. E eu falei: Senhor, se eu for negociar não vai dar certo, vou tomar prejuízo. E nessa campanha eu tinha colocado um propósito. E foi tão interessante porque na sexta-feira eu fui fazer essa mesa, né, da campanha. Aí eu encontrei o Rafa. Daí o Rafa falou: ô Fábio, eu levo para você lá na loja e negocio, e o valor que der lá você pode pegar. Aí eu voltei para casa com a Bis, na expectativa de que ele fosse ficar na segunda-feira. Só que nesse intervalo, o Clodoaldo chegou para mim e falou assim: eu estou precisando, né, da Bis. Daí ele falou: como que você faz para mim? O Clodoaldo já me ajudou tanto nessa vida, irmãos, que eu falei: como eu faço? O dia que você puder, você paga. E eu falei para ele assim: na hora que eu for comprar o carro, conforme for a parcela, daí você paga. Daí eu mandei um áudio para ele e disse: Clodoaldo, deixa eu falar um negócio para você. Negocia um carro para mim, ou vê alguma coisa. Você tem um dom de adquirir riquezas. Ele põe a mão, prospera, irmãos. E eu sei que de repente ele liga para mim e fala: ó, negociei o carro, como é que você pode fazer assim, assim, assim. De repente ele falou: vem buscar o carro. E tudo já estava preparado. E eu falei: Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Só que nesse intervalo da campanha, Deus abençoou o nosso irmão Raimundo e a nossa irmã Alda. Vocês querem testemunhar? Quer dar o testemunho, irmão Raimundo? Vem cá então, em nome de Jesus, vem falar da vitória. Paz, irmão. Boa noite a todos. Não, a gente veio no propósito aqui, a gente tinha um carro, mas estava dando muito problema. Desde quando nós comprou, e vinha dando problema. Nós comprou com 9 meses, tive que fazer o motor. E aí vem uma coisinha dali, uma coisinha da colar. E aí esses dias para trás, nós fui levar a mulher lá em Pereira Barreto. Chegando em Bandeirante, o carro queimou o motor do nada. Não baixou água, não baixou óleo, não baixou nada. Assim do nada parou, começou a bater, eu encostei. Aí veio guinchada. Eu falei para a mulher: olha, vamos pôr esse carro para frente, porque desse jeito nós não vai aguentar. Aí a mulher: vamos pôr a moto no lugar. Não, vamos pôr esse carro, vamos sair desse carro, porque Deus vai preparar um melhor para nós. Aí um colega meu da usina ficou olhando uns carros lá, mas não dava não cabia no nosso bolso, que nós não pode pegar uma coisa para mostrar para ninguém, né? É tudo aquilo que Deus propõe para gente. Aí nós fomos em Araçatuba, na casa do irmão dela. Aí eu passei numa garagem lá em Araçatuba, todo dia eu passava olhando os carros, digo: meu Deus, será que um dia eu pego um carro desse? Mas olha, irmãos, foi a coisa de Deus. Nós passamos no sábado, eu parei na mesma garagem que eu passava falando: um dia eu levo um carro desse.
Encostamos lá, mostraram essa benção para nós aí. Aí eu falei para a mulher, e aí? Aí nós pegou e foi embora. Chegamos em casa, oramos tudo, entregamos nas mãos de Deus. Quando foi no domingo à noite, a mulher falou, amanhã nós vamos buscar o carro. Ah, você está brincando, não, nós vamos buscar o carro, então vamos. Aí já liguei pro meu encarregado, eu falei, cara, amanhã eu não preciso levar a mulher lá na cidade, também não falei que ia fazer. E amanhã eu não vou trabalhar. Não, rapaz, você tem banco de hora para tirar, pode ficar tranquilo. Eu digo, benção de Deus. Chegamos lá, tá ali, irmão. Aí nós deu o carro, né? Financiamos um pouco, que não foi à vista, dizer que a gente estava com o dinheiro à vista, não, mas Deus vai preparar tudo e nós estamos com ele aí, né? No 2010, nós estamos com 2017, modelo 18, tá bom? O carro do sonho que a mulher queria, um carro automático, tá ali, ó. Graças a Deus. E agora, como é que faz? Digo, não, nada é difícil para Deus. Peguei esse carro dentro da cidade, debaixo de chuva e vim embora. Na entrada da cidade, entreguei para ela. Graças a Deus, está andando bem aí, ó. É só pôr nas mãos de Deus que o milagre foi grande, em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade, pastor. E agora, irmão, passar isso de novo. Aí eu não aguento. Vem cá, Ana. Mais uma. Você vai dar o testemunho? Queridos, nós estávamos orando porque a Ana conseguiu um feito que ela passou na faculdade de Marília primeiro, né? De Três Lagoas, Faculdade Federal de Três Lagoas. E o sonho dela era ir para a FAMERP, aqui de São José do Rio Preto. É estadual? Que é uma faculdade estadual. Só que ela passou na de Três Lagoas, ela passou na de Marília, que também é estadual, e ela falava, nossa tio, é difícil. E eu falava, Ana, você tem que profetizar o milagre, você tem que profetizar, você tem que declarar, você tem que chamar a existência. E foi ontem? Segunda-feira, irmãos, ela recebeu a notícia, daí eles já foram lá, já pegaram um apartamento. Domingo você já vai estar para lá? Domingo a Ana já vai estar para lá. Mas é por uma grande causa, em nome de Jesus. E ela sai daqui enviada para ser uma missionária dentro daquela escola, debaixo da bênção. Amém, Jesus? Vamos orar pela vida dela. Em nome de Jesus. Lucas, vem orar pela Ana. Eu tenho algo para colocar naquele telão enquanto você ora. Glória a Deus. Tempo atrás era eu, né? Tava indo embora lá para Araçatuba. Fiquei 4, 5 anos lá. Agora o Caleb, né, pastor falando, tá para São Paulo. E agora a Ana, e pra gente que tá perto, né, pra gente que tá junto, é uma bênção muito grande, né, sobre as nossas vidas, não só para ela, mas para toda a família, porque ela sabe aquilo que ela teve que fazer para chegar até onde ela chegou e conseguir passar em 3 faculdades. E em tese não são fáceis, mas para o Senhor Jesus nada é impossível. Amém? Vamos orar. Senhor, eu neste momento, Pai, gostaria de pedir através do Teu nome, Jesus, para a vida da Ana. Espírito Santo, como eu estava dizendo, Pai, um tempo atrás era eu, esses dias até mesmo o Caleb, agora a vida da Tua filha, meu Deus, que sempre esteve ao Teu lado, Pai. Que o Senhor nunca desistiu, Jesus. O Senhor sempre apoiou. O Senhor sempre esteve com ela, Pai, independente dos momentos, sejam eles fáceis ou difíceis, meu Pai. Mas sabemos que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar, Jesus. Espírito Santo, que o Senhor usa a vida da Tua filha, que o Senhor guarda ela, Pai, com os Teus anjos, meu Deus.
afasta de todo e qualquer acidente, afasta de todo e qualquer mal, que seja para a honra e glória do teu nome, Jesus, que ela venha fazer a tua vontade e não a dela, em nome de Jesus, amém? Parabéns, filha. Eita, agora é você que ora. Em nome de Jesus. Amém? É uma bênção, né, queridos? E eu profetizo que os seus filhos também vão entrar nas melhores faculdades. Em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós somos o chão. Os nossos filhos vão chegar mais longe que a gente em nome de Jesus. Deixa eu só terminar aqui. Mês de março vai ser um mês especial. Não, não é essa não. Pelo amor de Deus. Queridos, em março nós vamos começar a campanha Mãos Ungidas para Conquistar. Se nessa campanha Movendo as Águas do Meu Milagre, isso aqui foi só 3 testemunhos. O irmão Fugêncio está lá, estourou as pedras, está curado para a honra e glória do Senhor Jesus. Já expeliu tudo para... Meu Deus, irmãos, é um parto. Homem que você nunca venha ter pedra nos rins. Olha, irmãos, é o demônio, é o Satanás aquilo ali. Não existe uma coisa pior do que você ter pedra nos rins. E graças a Deus, o irmão está de pé aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, se prepare porque vai ser demais. Quem sabe o seu carro, quem sabe aquilo que você sonha venha acontecer na próxima campanha. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre nós reunidos aqui, hoje e para todos sempre. Deus abençoe em nome de Jesus.